Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me do dia 29 de julho. Meu nome é Vanderlei. Todos os dias você pode estar me acompanhando aqui na Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite. Tá bom? Eu estou fazendo um estudo das escrituras diariamente aqui, que é as designações do Vem Segue. Bom, então, tanto aqui na Rádio Sud como no meu canal Escola Dominical Brasil no YouTube, vocês podem fazer parte desse estudo aqui comigo. Então, a designação do Vem e Segue-me dessa semana é para nós estudarmos Alma, do capítulo 39 ao capítulo 41. São 4 capítulos. Esses 4 capítulos, Alma ele dedica, ao seu filho Corianto, né? Corianto ele havia se desviado ali, né? Quebrou alguns mandamentos de Deus. Então, Alma ele pega e direciona a atenção dele para esse filho. Em comparação com a designação da semana passada, eram 3 capítulos apenas. E ele direcionou ali as suas palavras ao seu filho Elamã e também ao seu filho Siblom. E podemos observar que ao filho que estava com mais problemas na vida, naquela fase da vida dele, ele dedicou muito mais atenção a esse filho. Tá bom? Então, isso é um sinal de alerta para nós. Quando nossos filhos estão com problema, esse é o que nós devemos dar mais atenção para ajudar e direcionar eles para o caminho do bem. Então, a escritura que eu vou ler hoje é Alma, capítulo 39, o versículo 10. Olha o que ele diz ao seu filho Siblom aqui. Ordeno-te que te aconselhe com teus irmãos mais velhos no que empreenderes, pois eis que é jovem e necessita da orientação de teus irmãos, e dai ouvido aos seus conselhos. Então, além dele dedicar atenção, ao filho dele, ele ainda fala, filho, você tem que dar ouvido aos seus irmãos mais velhos. Ou seja, Alma também ele falou com Elamã e falou também ali com o Siblom para ajudar o seu irmão ali mais novo, Corianto, para orientar ele no caminho da verdade. Então, podemos dizer que não só ele se dedicou, mas ele pediu ajuda ali, dos familiares. De igual modo, nós também, se estamos com um filho, com algum problema, nós podemos pedir ajuda dos avós, pessoas que eles respeitam, pessoas que têm mais sabedoria por causa da idade ali, e que vão dar bons conselhos a esses jovens, a esses filhos, que nós temos. Então, essa é uma maneira aqui que eu pude observar que Alma ele fez. Além dele fazer, ele ainda pegou a ajuda de outros para ajudar ele. E de igual modo nós podemos também pedir a ajuda da liderança da igreja para entrevistar, para fazer metas. Então é um recurso que nós temos aqui também. Essa escritura aqui, que fala sobre Corianto, dá ouvido aos conselhos de seus irmãos mais velhos, eu lembrei de uma escritura aqui no Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 11, o que está acontecendo aqui? Roboão, ele era o sucessor ao rei, seu pai havia morrido e ele herdou o reino ali. E o que aconteceu? É que as 12 tribos de Israel se reuniram e fizeram um pedido ali a Roboão. Eles falaram, olha, seu pai ele agravou muito o jugo sobre nós, colocou carga muito pesada sobre nós, muito imposto. E agora o que nós temos que te pedir é isso, que você alivie nossa carga, alivie esse imposto. Para quê? Para que nós possamos ser seus servos toda a vida. E aí Roboão não sabia o que dizer na hora ali e falou, olha, vocês vão e depois de 3 dias vocês vêm até mim para pegar uma resposta. E o povo se foi. E nesses 3 dias o que ele fez? Ele se reuniu ali com os anciões, que eram os conselheiros ali de seu pai. E os conselheiros de seu pai, os anciãos, os homens mais idosos, tinham mais experiência, falaram, olha, se você servir a esse povo, se você aliviar a carga deles, para sempre eles vão ser seus servos. E aí depois dele sair dessa reunião, ele se reuniu ali com os jovens da idade dele, os jovens que haviam crescido junto com ele ali. Roboão também ele era jovem. E o que aconteceu? Ele se reuniu com eles e o conselho dos jovens foi exatamente o oposto do que os anciãos haviam falado. Falou, olha, se seu pai colocou uma carga difícil para eles, você tem que aumentar mais ainda essa carga. O povo está reclamando, você tem que ser mais duro do que o seu pai. E o que aconteceu? Roboão, ele foi
né, na conversa dos jovens, né? Ele foi lá e pegou o conselho dos jovens. No versículo 11, olha o que ele diz ao povo quando o povo voltou. Se meu pai vos carregou com um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Né? Aqui essa palavra castigar com escorpiões não é jogar escorpião na pessoa, é um chicote, né, que tem pontas de metal na ponta, tem pedaços de osso amarrado. Então, se o pai dele havia chicoteado eles, né, com um chicote normal, ele ia chicotear ali com escorpiões, né, com um chicote que ainda tinha lã. Ou seja, ele falou que aumentaria a carga do povo. O que aconteceu? Né? O povo ele se dispersou. Ele falou: aqui nós temos a ver contigo, né? E aí 10 das tribos não quiseram mais seguir, né, a casa de Davi ali, né, que era o reinado que Davi havia deixado a Salomão, e Salomão deixou ao seu filho Roboão. E como Roboão ele quis aumentar o cargo sobre as pessoas, aí eles pegaram 10 tribos e eles saíram, foram embora, né, e largaram ali as outras 2 tribos sozinhas ali. E nós podemos ver que Roboão ele era tão imaturo que ainda assim, depois que as tribos foram embora, as 10 tribos, ele mandou um homem lá para colher imposto deles, né? Chegou lá, o homem foi apredejado e mataram. E aí que ele viu que o povo estava falando sério. Mas olha só a diferença do conselho dos mais velhos dos mais novos. Olha o que acarretou, né? A dispersão da casa de Israel aí. Bom, para terminar esta mensagem aqui, eu vou compartilhar uma história que o presidente Hinckley, ele compartilhava, tá bom? Ele conta que quando ele era pequeno, a mãe dele sempre compartilhava a escritura com ele, histórias das escrituras, e isso ajudava muito ele. E o pai dele, ele compartilhava histórias que tinha da cabeça dele, né? E aí, uma das histórias que o pai dele compartilhava, né, tinha o nome ali de coisas que aprendi quando jovem. Ele contava que tinha 2 jovens andando na beira da estrada, um mais velho do que o outro, né? E eles estavam caminhando e eles observaram na beira da estrada, né, um par de sapato e um casaco surrado. Então eles correram até lá e procuraram ao redor, né? E eles viram um homem trabalhando no campo lá, numa lavoura, né, bem longe. E o mais novo disse assim pro mais velho: já sei, vamos fazer o seguinte, vamos esconder esse sapato e quando ele vir, né, a gente se esconde e fica olhando, vamos ver qual é a cara que ele vai fazer, né, se nós escondermos o sapato. Só que o jovem mais velho, né, ele pegou e falou: eu acho que não é uma boa ideia. Olha só esse casaco, né, olha esse sapato, eu acho que ele não tem muito dinheiro. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos colocar $1 de prata em cada um dos sapatos. E aí a gente se esconde e aí vamos ver a reação desse homem, né? E o rapaz mais novo ficou pensando sobre aquilo, né? Mas o outro colocou $1, ele foi e colocou também e eles foram se esconder. Quando o homem chegou, né, do campo ali, né, e foi colocar o primeiro sapato, ele sentiu uma coisa dura. Aí ele tirou assim, quando ele virou, caiu $1 de prata na sua mão. Então ele ficou olhando aquele dólar ali de prata, né, várias vezes, olhando para toda direção, para trás ali, não via ninguém. Então ele foi calçar o outro sapato e novamente ele sentiu alguma coisa dura. Quando ele pegou, era um outro dólar, né? A feição daquele homem mudou imediatamente, né, em lágrimas, e ele se ajoelhou ali à beira da estrada e ele fez uma oração em voz alta, né? E ele estava agradecendo pelaquela generosidade que ele havia recebido. E ele invocou naquela oração uma bênção sobre as mãos, né? Sobre aqueles que haviam sido generosos com ele, né? E aí naquela oração ele começou a compartilhar que a esposa dele estava doente em casa e que os filhos estavam sem alimento. Que o Senhor pudesse abençoar aquela pessoa que foi tão generoso e abençoou a vida dele. Então, após ele ter feito essa oração, ele pegou e foi embora pelo caminho, né? E os jovens ficaram lá escondidos, né? E quando ele foi embora, um e o outro ficaram tão felizes, e o outro abraçando assim o outro e falou: nossa, que sentimento bom esse, né? Então nós podemos ver que o garoto mais jovem, ele não era uma pessoa ruim, né? Que ele queria esconder o sapato, né? É uma coisa de travessura, né?
Mas o mais velho, ele deu um conselho para ele, uma orientação que ajudou ele na vida toda, né? Então, muitas vezes os jovens, eles quebram os mandamentos ou desviam do caminho, não é porque eles são pessoas ruins, né? É falta de orientação mesmo. E nós, mais velhos, temos que trazer essa maturidade, temos que ajudar a iluminar a mente desses jovens. Bom, dos jovens, dos nossos filhos, seja quem for. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.